Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria e satisfação, estamos aqui para fazer uma aula introdutória ao nosso novo trimestre que se inicia, o segundo trimestre de 2020, a qual nos traz como tema a revista desse trimestre, a Igreja Eleita. Nós vamos falar sobre a Igreja de Éfeso, ou a Carta de Paulo aos Efésios. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, esse é o tema da nossa revista, deste segundo trimestre de 2020. Está aqui na minha frente a capa da lição, a qual nos representa, pela figura ilustrativa, algo que merece ser abordado. Nós vemos aqui um rolo selado, como se fosse um pergaminho, uma carta enrolada e selada, neste selo de cor vermelha e com um grifo de um leão coroado, com um leão com uma coroa. E nos traz a ideia da igreja selada, redimida pelo sangue de Cristo. Acima também deste rolo, nós vemos aqui uma coroa de espinho, também para nos lembrar que se ela é uma igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo da promessa, isso tudo é devido ao fato da morte e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, está aqui a capa da lição, trazendo esta figura ilustrativa que nos faz lembrar sobre estas coisas. Irmãos, estamos na lição de número 1, Vamos falar sobre a carta aos Efésios, mais uma aula introdutória mesmo. Vamos falar sobre a saudação, e aos destinatários, Vamos dar uma ênfase aqui na saudação do autor, desta carta, e para os direcionados, que foram, nessa ocasião, a igreja que estava lá em Éfeso, aos que vão aderir ao entendimento de que era uma carta circular, que ia circular por toda a igreja ali gentílica, mas como Éfeso era uma metrópole ali, acabou ficando endereçada a Éfeso. Mas acredito eu, como diz a palavra de Deus, como Paulo, assim ele escreve, que ele direciona aos irmãos, aos crentes e fiéis que estão ali na cidade de Éfeso. Então, nós vamos ver isso. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2, que diz: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da lição diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, esta carta ela revela os propósitos de Deus para a Igreja. Naquela ocasião, para aquela determinada comunidade, mas que serve para nós hoje como Igreja eleita do Senhor. É interessante que nós vamos ver nos 6 capítulos de Efésios, pelo menos 5 deles, vai estar registrada ali a palavra mistério, Mas não é um mistério a qual é inexplicável, sem entendimento, mas sim mistérios em que Paulo revela para os irmãos que estavam ali naquela cidade. Então, é interessante isso, os mistérios de Deus sendo revelados para a sua igreja. E a leitura bíblica em classe está nos 2 primeiros versículos de Efésios, no capítulo 1, versículos 1 e 2, e também lá em Atos, onde vai falar sobre a circunstância quando Paulo
né, na sua viagem missionária, ele funda ali a igreja em Éfeso, né? Então, lá em Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7. Eu vou ler aqui, os irmãos que estão em casa, se estiver com a sua Bíblia em mãos, pode acompanhar. E se estiver com a revista já, lembrando que as revistas já chegaram e está com o nosso irmão, né, o nosso secretário, o Wilson, e na medida do possível os irmãos podem estar adquirindo. Eu vou ler então a leitura bíblica em classe, Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Meus queridos e amados irmãos, como na maioria das revistas, né, na primeira lição, é mais uma aula introdutória. E assim como eu disse num outro vídeo anterior, o propósito maior é para que os irmãos se familiarizem, né, com o tema deste trimestre, né, e já dando aí início, né, ao nosso conhecimento, né, o propósito nosso deste trimestre, né, na Escola Bíblica Dominical, para que os irmãos já tenham aí já um conhecimento, né, do que estaremos tratando neste trimestre. Então, sem sombra de dúvidas, né, não há aqui nenhum outro argumento, dificilmente ou quase que impossível outro comentarista, outro expositor da palavra, outro estudante, né, da palavra de Deus, nenhum teólogo, vai não dar, né, a devida credencial a Paulo, né, por ser o próprio autor, né, desta epístola, né, ou desta carta. Então, Paulo, né, se nós perguntarmos qual a autoria desta carta, né, o apóstolo Paulo, né. Falando assim em Paulo, os irmãos sabem que Paulo ele tinha duplas cidadanias, assim, se podemos dizer. Porque muitos vão falar assim que Paulo, antes da conversão ou antes do encontro de Jesus no caminho a Damasco, né, antes da sua conversão, ele chamava Saulo, né? Após a conversão, ele passou a se chamar Paulo, né? Na verdade, não é isso. Paulo ele tinha uma dupla cidadania devido ao fato de ele ter uma linhagem, né, os seus antepassados ser uma linhagem israelita. Inclusive, o nome Saulo, possivelmente, pode ser, né, dado a ele pelos seus pais, né, numa homenagem ao primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, ou que foi o rei Saul. Então, por isso derivou-se o nome Saulo. Então, em hebraico, né, o nome Saulo, ele quer dizer solicitado, né? E por Paulo ter nascido em Tarso, ele era um cidadão, né, romano, então por isso o seu nome Paulo, né? E em todos os escritos e em todas a sua menção sobre si próprio, né, inclusive nas saudações, né, que ele que como é de costume em suas cartas, ele vai sempre dizer, né, Paulo, né, que ele é o nome mais
conhecido, o nome que mais se destacou nas entrelinhas da palavra de Deus. Então, Paulo e Saulo é a mesma pessoa, sabemos, mas para que fique bem claro que é por causa de Paulo ter a sua dupla, né, cidadania. Ele poderia dizer que ele era um israelita por causa da sua descendência, mas também ele poderia dizer que ele era um cidadão romano por ele ter nascido, né? Inclusive o Paulo, a sua linhagem, ele vem da tribo de Benjamim, né? Então ele tem um passado, né, dos seus ancestrais que traz ali, que ratifica, né, ele como ali ser, por que não dizer, um filho de Abraão, né? Paulo ele foi, né, um fariseu, né, um seguidor, né, ali bem rigoroso, né? No entanto que foi o maior dos perseguidores, né, da Igreja de Jesus Cristo, né? E até se tornar a pessoa em que ele se tornou após a sua conversão. É interessante como quando Jesus se dirige a ele, né, como um boi teimoso, né? Porque Jesus fala assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Que era, né, um ferro usado, pontudo, contra um animal, né? Que era teimoso para domá-lo, né? E, e Paulo era este, né? Este boi teimoso, este homem teimoso, a qual agora ele é convertido ao cristianismo, né? E pelo seu conteúdo, né? O seu conhecimento, o seu intelecto, o seu conhecimento, né? Da lei, né? O serviu muito para adentrar nestas cidades, inclusive nesta como Éfeso, claro que com a graça e a capacidade, né, vinda de Deus, do Espírito Santo na sua vida, né, que o capacitou, né, mas a sua formação intelectual o ajudou muito para se deparar com grandes filósofos da época, né, para expor, explanar, né, o reino de Deus, né, nas cidades a qual ele visitava, a qual ele evangelizava. E também um exímio de um ensinador, né, coisa que ele fez muito aqui na cidade de Éfeso, quando alguns judeus, né, estavam ali meio em que desinteressados na mensagem de Paulo, né? Paulo foi então aos gentios, né? E eles, sem conhecer muito sobre reino, sobre Cristo, sobre sacrifício, ressurreição, e ele forma ali discípulos, e ali a igreja, né, começou a crescer muito. Então a autoria, né, desta epístola, sem sombra de dúvida, era do apóstolo Paulo, né, título a qual ele não fazia muita questão, mas para provar o seu apostolado, o seu chamado que veio do próprio Deus, né? Ele, por muitas vezes, ele ratificava, né, este título, né, como apóstolo, né, para mostrar ali a sua autoridade, a qual não foi lhe dada por homem, mas sim por Deus, né? E esta carta, quando Paulo escreve, os irmãos já têm esse conhecimento que Paulo estava preso. Paulo estava numa prisão domiciliar. Por que prisão domiciliar? Porque Paulo ele ficou preso numa casa a qual ele alugou, possivelmente em Roma, né? E ali ele ficou em sua casa, recebia as visitas, né? Inclusive Tíquico, né? Que estava ali próximo dele, o qual era o portador das epístolas, ou pelo menos da de Efésios, né? De outras cartas também que Paulo escreve ali neste regime, né? Domiciliar, a carta aos Filipenses, Colossenses e também Filemão, né? Paulo escreve ali aprisionado, né? Numa prisão tradicional, mas na sua própria casa, sem poder sair, né? Lembra muito nos hoje, né? Nosso isolamento que estamos aí, o país todo aí trancados, né? Fechados, né? Em suas casas. Mas Paulo estava ali
E interessante que lá em Filipenses 4:4, ele preso, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz, né, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Né? Então Paulo, né, a qual tem este espírito, né, de adoração a Deus, independente da circunstância, mesmo preso, ele incentiva aos irmãos, né, a estarem alegres, a regozijar sempre no Senhor. Então, é uma epístola também conhecida como epístola da prisão. E a data, sempre quando nós falamos de data, já inúmeras vezes falei para os irmãos, sempre usa-se a palavra aproximadamente, né? Então, esta carta foi redigida por Paulo cerca de aproximadamente 60, 62 anos depois de Cristo. Né? Em algumas outras estudos a gente vai ver 63, um pega 59 e assim varia. Por isso esta palavra aproximadamente, né? Então, nesse período em que Paulo estava preso, que foi aproximadamente 2 anos ali preso, né, ele escreve entre estas cartas a cartas aos Efésios, né, para a igreja que estava ali em Éfeso. Então, agora vamos falar sobre os destinatários. Né? Então, já sabemos que os destinatários eram os irmãos, né, os crentes e fiéis que estavam ali em Éfeso. Né? Éfeso era uma cidade, podemos dizer que era uma metrópole da época, fundada aproximadamente 1050 anos antes de Cristo, né? Ela se torna ali num centro político, cultural da época, comercial e principalmente religioso, né? Uma cidade em que adotou, né, a idolatria, né, como a sua religiosidade. Tá aí a grande guerra, a grande peleja, a grande luta, né, da igreja, né, de Paulo para implantar ali, né, a palavra, né, de salvação, apresentar, né, Jesus Cristo para uma cidade que já é devota, que já é idólatra. Né? Ali possuía um templo, né, muito grande, né, que chamava muita atenção, que era o templo de Ártemis, né, que tinha como a sua deusa, conhecida como a deusa da fertilidade, que era a deusa Diana. Né? E aquela cidade era envolvida com isso, né, com o templo, com essa deusa. O comércio em geral, a prosperidade maior ali, ou pelo menos uma das, né, condições financeiras maiores ali, vinha, né, de vendas, né, das pessoas que ali se vinham visitar, ia ali explorar o comércio, né, eles eram vendidos miniaturas, né, a Bíblia vai chamar de nichos, né, mas eram confeccionados pelos artífices miniaturas, né, do templo, né, de Ártemis e também miniaturas, né, da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Né, e a elaboração, a construção desses nichos, né, dessas miniaturas eram vendidos. Né, e ali os comerciantes ali da época, eles tinham as suas prosperidades, né, na venda dessas miniaturas. Havia escolas ali de magia, né? Então era uma cidade muito obscura nessa questão, aonde para penetrar a luz, né, de Jesus Cristo, a salvação, não foi fácil para Paulo. Paulo, sabendo dessa necessidade, aonde dessa igreja que ele implantou ali, né, durante 3 anos ali, ele ficou ali ensinando, pregando, né, implantou ali uma igreja. Depois de um tempo ele vai escrever essa carta já com essa preocupação, né, para que os crentes, como na sua saudação mesmo, ele diz aos santos, aos santos que estão em Éfeso, né, aos santos, ou seja, ele sabia da necessidade
da santidade naquele lugar, ou seja, da separação dos santos ou dos fiéis daquela cultura pagã, né, daquela ideologia, daquele mundo, né, a qual eles estavam ali inseridos. Então Paulo, né, ele dá uma ênfase aos santos, ou seja, deveria haveria necessidade da separação deles naquele lugar, qual Paulo conhecia muito bem, porque ele conhecia as suas magias, as suas idolatrias, né? Quando Paulo ali vai implantar a igreja, houve um grande alvoroço ali, porque, né, as pessoas dando a atenção, né, para o crédito à palavra de Paulo, aceitando Jesus, né, aceitando o sacrifício de Cristo, opa, uma nova palavra, né? As pessoas daquele lugar ali já ficaram preocupadas, porque a sua prosperidade poderiam cair por terra, né? A idolatria já não era mais um negócio muito legal, muito bem quisto, bem visto, né? Então sofreria ali uma queda, né? Principalmente nesta questão lucrativa. Houve um grande alvoroço ali. Mas nós sabemos, irmãos, e hoje também, nossa atualidade não é diferente. Porque quando a verdade chega, né, e ela se depara com a mentira, então há um alvoroço, né, causa algo em que as pessoas, né, que estão acostumadas a viver, né, com as regras do mundo, né, com o ciclo do mundo, né, que é a mentira, que é a ilusão, né, quando a verdade chega, né, a este confronto, né. Então, a Igreja de Cristo sempre encontrou e sempre vai encontrar este conflito, né? Porque quando a verdade chega, né, os adeptos da mentira, eles se alvoroçam, né? Ficam alvoroçados, como aconteceu ali na cidade de Éfeso. Então nós falamos da autoria de Paulo, né, os seus destinatários, um pouco sobre Éfeso, né, aquela cidade, uma grande metrópole, a sua religiosidade, né? E quero chamar a atenção aqui como a revista ela dá uma ênfase, né, sobre a saudação, né, a saudação de Paulo. No versículo 2 ele diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Há um comentário, inclusive o autor Greg S. Kenner, né, que ele é um comentarista e uma das suas obras que eu tenho em mãos aqui, que é um comentário histórico-cultural da Bíblia, ele vai dizer no livro, neste comentário, em que graça e paz era uma saudação comum, tradicional da época, né? É por isso que Paulo, quando ele diz graça e paz, né, ele acrescenta graça e paz de quem? Paulo diz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, né? É só para algum tipo de conhecimento, não há verdade nisso, talvez é até uma costume de Paulo também, né, nas suas saudações, mas eu particularmente eu vejo aqui quando Paulo ele diz a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Paulo ele jamais desmembra, né? Ele insepara, né, Deus de Cristo, né? Então Paulo ele traz aqui a ideia de que o Pai e o Filho, né, na sua divindade e na sua essência inseparáveis são um, né? Então a graça e paz da parte de quem, né? De Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós vemos muito, né? É mais uma questão de costume, né? Uso e costume, não é uma doutrina, né? Coisa em que a carta de Paulo aos Efésios ela vai tratar muito sobre alguns costumes,
mas principalmente de doutrinas, né? E nós vemos hoje muitos cumprimentos, né, dos irmãos, como, né, graça e paz, né? Graça e paz, né? Mas nós temos a cultura, né? Nós temos aí o princípio de saudar, né? Como a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Assim como Jesus ressurreto, ele apresenta aos seus discípulos, ele diz: a paz seja convosco. Quando Jesus ele envia, né, os seus mensageiros, os seus discípulos a evangelizarem, ele pede para que os saudem nas suas casas com essa paz, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Se aquela casa receber, amém, né? Se a casa não receber, voltaria essa paz para eles, né? Então essa saudação é um grifo, né? É uma é um método em que Paulo, ele em todas em seus escritos, ele costumeiramente ele sauda desta forma, né? O comentarista ele vai dizer que graça e paz é uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, né? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, né? Como eu disse bem no comecinho, Paulo, quando ele sauda aos santos, né, e fiéis, alguns vão dizer que era uma carta circular lá, né? Porque na verdade Paulo ele envia esta carta para os irmãos, né, santos, como eu já disse, separados, e também para os fiéis, porque tanto naquele tempo como hoje, né, a fidelidade ao Senhor deve estar acima de qualquer circunstância, e a circunstância da época, né, deveria haver uma fidelidade muito grande ao Senhor para viver naquele contexto, né, histórico, naquela circunstância daquela cidade. E hoje não é diferente, né? O que o mundo nos apresenta, as ideologias que são, né, que somos norteados, né, a enxurrada de informações em que, né, dessa cultura, né, da política, enfim, do mundo em que vivemos, esse sistema, né, se nós não aderirmos, né, ou formos santos, né, irrepreensíveis, fiéis, né, que nos dá a ideia de fidelidade ao Senhor, né, jamais, né, estaremos prontos, né, para receber estas bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós, que é o que nós estaremos falando, né, nesta carta de Paulo aos Efésios, né? E o propósito da mensagem de Paulo, nós vamos ver que lá naquela situação, naquela igreja, havia novos convertidos, né? Vinham ali de um conhecimento totalmente deturpado, distorcido, né? As práticas deles, né, desses novos convertidos que vinham do mundo ali daquela época, né, aprendia feitiçarias, magias, né, aprendia a idolatrar, né, a Diana, né, a deusa, né, daquele sistema, né, as práticas, né, dessas religiões, e agora se unem, né, aos irmãos em Cristo, né? Então Paulo, né, ele direciona, né, a carta a esses novos convertidos, né? Ele também na sua doutrina dentro desta carta, ele vai falar sobre a imoralidade. Ele vai falar sobre essas pessoas que viviam numa imoralidade adotar agora um novo estilo de vida, né? Como nós aprendemos na lição passada, né? O novo nascimento, né, em Cristo. Paulo vai falar da unidade e a paz entre judeus e gentios, porque ali havia judeus e havia gentios também se unificando, né? Inclusive, uma das razões de Paulo estar preso na prisão domiciliar foi pela acusação de Paulo, né, levá-lo consigo, acompanhado, uma pessoa
gentia, né? Isso foi uma abominação, né, para os líderes religiosos, né? E então essa foi, né, a causa da prisão de Paulo, né? Porque ele levou um gentil, né, ao templo, né? Coisa que, né, no mundo daqueles que não enxergaram Cristo, né, ainda como os fariseus, saduceus, né, os doutores da lei, né, ainda não tiveram o privilégio porque estavam cegos, mas Paulo já estava bem à frente porque ele é conhecido ou chamado o apóstolo dos gentios. Então uma das tarefas também era unificar esse povo, né, os gentios e os judeus, né, que ali agora ia se tornar um só corpo, né, em Cristo Jesus. As múltiplas necessidades, né, da igreja numa perspectiva, né, de um pastor, né, que cuida, que ama das suas ovelhas, né, da sua igreja. Então Paulo ele vai, né, um dos seus propósitos nesta carta, né, é abençoar o povo, né, com as suas doutrinas, os seus ensinamentos, o desejo de Paulo para que eles se achem em perfeita santidade e fiéis ao Senhor, né? Então é uma combinação, né, de doutrina, de fé e de prática, né? Uma prática cristã. Até quando fala-se prática, né, nós lembramos muito da epístola de Tiago, né, sobre as práticas cristãs. Então é isso, meus queridos e amados irmãos, que nós tenhamos um trimestre abençoador como todos os outros, né? Eu tenho muita coisa para falar, muita coisa assim para, né? Então isso é bom que a gente vai enchendo cestos, né? E depois a gente vai repartindo durante esses 3 meses nesta lição em que nós estamos inseridos. Quero aqui fazer uma oração e assim terminar a minha fala, esta aula introdutória, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradeço por este momento, por esta oportunidade, Senhor, de estar levando, meu Senhor, uma palavra aos teus filhos, aos teus servos que estão nos seus lares, Senhor. Nessa circunstância em que nós nos encontramos, estamos com o coração alegre, pois temos confiado em Ti, sabendo que o Senhor nos dará a vitória, sabendo que tudo está no controle das Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família, a cada ouvinte, meu Senhor, que está me ouvindo através desta mídia. Pai, abençoe a cada um, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.